começo a fazer um plano de como eu vou gerenciar o meu projeto. Eu vou gerenciar o meu escopo, que é a declaração de escopo, como é que eu vou gerenciar aquilo tudo, como eu vou fazer o meu escopo, como eu vou gerenciar as mudanças, enfim, a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente. Mas aí tem uma das partes mais importantes dentro do gerenciamento de projeto, que é coletar os requisitos do projeto. Descobrir quais são as premissas, quais são as restrições. O que eu tenho que descobrir? Quais são as expectativas? O que as pessoas estão esperando desse projeto? Então, eu tenho que atender isso. Eu tenho que atender o que o meu cliente quer. E, para isso, eu tenho que coletar os requisitos do meu projeto, do meu produto. Então, eu tenho que fazer esse levantamento para eu poder gerenciar o projeto, porque senão eu não sei o que eu tenho que fazer. Coletar os requisitos é o processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades. Quem tem necessidade? As partes interessadas. Eu tenho que coletar os requisitos de todas as partes interessadas? Sim. De forma genérica, ou forma ampla, ou forma específica? Depende da parte interessada. Tá? Então, muitas vezes, quando você vai coletar os requisitos de projeto, eu acho que é a Etiele que falou que trabalha com coleta de requisitos. Ou eu estou enganado, Etiele, eu estou pensando outra coisa. Obrigado, Etiele, pela resposta. Muito obrigado. Então, não, eu acho que eu estou pensando outra coisa, acho que não foi você que falou, não. Eu tive uma reunião ontem que a menina era PO e era requisitos. E, enfim, alguém ia falar? Ia falar, Carlos? Bom, então, coletar é determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas para eu cumprir os objetivos. Imaginem vocês, coordenadores do curso. Quem são as partes interessadas de um curso de pós-graduação em gerenciamento de projetos? Tem o professor, os alunos. Professor, os alunos. Tem mais, né? A direção. A instituição. Isso. A direção. Aí eu tenho que... Se eu pudesse... Vocês passaram por alguma entrevista para entrar no curso? Não. Não? Vocês acham que se vocês tivessem a oportunidade de conversar com o coordenador do curso antes de começar o curso, isso seria melhor ou pior? Melhor, né? Agora imagina você coordenador do curso. O que você conversaria com as pessoas interessadas no teu curso? Pode fazer uma avaliação curricular do aluno que vai entrar no curso, ver os interesses do aluno, se bate com o foco do curso. Direcionamento. Desculpa, repete, por favor. Vai. Até o direcionamento também, não é o Cláudio que está falando. Ah, desculpa, Cláudio. Perdão. Né, porque a menina também deu um exemplo aí, né, da área dela, né? Uhum. E você conversando antes, a direção, no caso, não. Sim, vamos lá. A gente criou um cenário. Você é o coordenador do curso. Você marcou reunião com os 24 alunos dessa pós-graduação para conversar com os 24. São partes interessadas do projeto, não são? Correto. Sim. O que você começa a perguntar para esses alunos? Você começa a avaliar o currículo, você começa... Por que você quer cursar com a gente? Quais são os seus interesses? Quais são as suas expectativas para o curso? Minha expectativa é essa, minha expectativa é aquela, minha expectativa é essa, minha expectativa é aquela, minha expectativa é essa. Aí você começa a fazer um mapa de expectativas das 24 partes interessadas e você começa a entender o que você tem que fazer no curso
para atender, professor, eu vou ter que ser muito específico para atender todas as necessidades? Não necessariamente. Mas você tem que ficar atento, porque cada uma das partes interessadas podem influenciar positivamente ou negativamente o teu projeto. Quantas vezes a gente já escutou? Vocês já estão avançados aí, né? Não em idade, tá, pessoal? Estou dizendo em estudos. Quantas vezes você já presenciou aquelas pessoas que tentam boicotar o projeto? Ou boicotar a aula? Ou boicotar, porque aquela pessoa não cumpriu, o curso não cumpriu com as suas expectativas, ela começa. Pô, mas esse curso é ruim, esse curso é uma merda, esse curso é chato, esse curso... Ela começa. Ora, se você não fez um levantamento das expectativas de todas as partes interessadas no teu projeto, cara, você tem grande chance de uma pessoa influenciar negativamente o teu projeto. Então tem que trazer essas partes interessadas para você. Quais são as formas de você fazer? Sem coletar os requisitos. É bem difícil, mas você tenta propiciar a interação, está sempre solícito. Você tenta criar algumas formas paliativas para você pensar no que fazer antes de criar as suas necessidades. Qual foi a primeira coisa que eu fiz com vocês na aula? Qual foi a primeira coisa que eu pedi para vocês? Pediu para colocar nossas expectativas em relação ao seu curso aí, sua matéria. Porque eu quero entender para você melhor atingir você. exatamente o que a gente quer. Vocês concordam que para o meu projeto de duração de 8 aulas, aquelas expectativas, se eu conseguir atender a maioria delas, eu vou ter conseguido atingir o meu objetivo, que é entregar aquilo que vocês esperam? Sim, exatamente. Não é? Então, Isso. Vocês entendem a importância da área de coletar requisitos? Vocês têm que cair dentro. Isso é fundamental no projeto de vocês. Quando vocês definem bem suas premissas, quando vocês definem bem suas restrições, quando vocês coletam bem os seus requisitos, vocês estão dando um passo enorme para o sucesso do teu projeto. Tá? Então, é extremamente importante a gente saber o que é isso. Eu não sou professor de partes interessadas, que é uma das cadeiras que eu mais gosto. Mas, cara, é o sucesso do projeto. Tá? Comunicação com as partes interessadas. Você vai passar 90% do teu tempo se comunicando no teu projeto. Então, se você fizer mal, vai tombar o teu projeto. O que eu preciso de entrada para poder coletar bem meus requisitos? Eu já tenho termo de abertura? Tenho. Eu tenho documentos do projeto? Eu tenho que ter um registro de premissas? A gente tem. Eu tenho registro de lições aprendidas? Ainda não, mas dentro do meu projeto eu posso ter. Eu não posso conversar com a minha esposa sobre as últimas 5 viagens que a gente fez? São lições aprendidas. Eu tenho registro das partes interessadas? Tenho, já sei quem são as pessoas. Eu tenho os documentos de negócio, business cases? Tenho. Eu tenho os acordos que foram firmados? Sim. Pô, esposa, a gente vai para a praia, né? Vai, beleza, é um acordo, né? Tenho acordos firmados? Sim. Eu tenho fatores ambientais? Tenho. Tenho ativos de processos adicionais? Tenho. O que eu não tenho? Eu ainda não tenho plano de gerenciamento de escopo, comecei a fazer. Eu não tenho plano de engajamento das partes interessadas. O que é um plano de engajamento das partes interessadas? Vamos lá. Pensa assim, eu estava conversando com o Carlos, não é, Carlos, antes de começar a aula. E vamos supor que eu pegasse uma turma como vocês e que eu sentisse que vocês tivessem tido problemas com o professor anterior. Tá? Vamos supor que vocês tivessem tido muitos problemas com o professor anterior, e aí vocês vieram para a minha disciplina e vocês começaram a sinalizar para mim, a gente teve problema aqui de relacionamento, ele não explicou direito isso, e vocês começam a pipocar os problemas. O que eu tenho que fazer para que eu consiga dar a melhor aula possível? Primeiro, eu tenho que engajar vocês novamente no curso. E engajar é difícil pra caramba. Não é fácil. Você tem que ter um plano mirabolante, às vezes, para engajar as pessoas. Que é para tirar
aquele mindset que a pessoa tem daquele professor que é ruim, é aquele bloqueio que a gente faz mentalmente, ou já é algo que ele carrega intrínseco à relação a outras pessoas que estão participando da aula. Então, eu tenho que tentar entender para fazer um plano para engajar vocês a cumprirem aquilo que é o meu projeto. É a única coisa que tem de diferente aí. Aí reparem, olha o tamanho da lista de coisas. Se vocês só olhassem para essa lista de coisas gigantesca, vocês já ficariam com medo, né? Não dá medo olhar para isso sem entender? Sim, claro. Não é? Vocês já repararam que quase tudo que tem ali a gente já tem? Vocês já fizeram isso no projeto de vocês? Certo ou errado? Estou indo pelo caminho certo ou estou indo pelo caminho errado? Sim, tá certo. Entende? Então, cuidado. Olhou, não fique com medo. Caraca, eu tenho que ter tudo, eu tenho que fazer isso tudo? Não necessariamente. O tempo de abertura eu já tenho, os documentos do projeto eu já tenho, premissas eu já tenho, lições aprendidas eu ainda não tenho, mas posso buscar. Eu tenho quem são as partes interessadas, eu tenho todos os meus business cases, os acordos, fatores ambientais eu tenho. Cara, beleza. Coletar os requisitos, eu acho que vai ser mais tranquilo, eu já tenho essas informações. E como eu coleto o requisito? Como? Qual a ferramenta e qual a técnica para coletar requisito? Opinião especializada. Como? Depende do meu projeto. Pode ser que na sua empresa você tenha uma pessoa muito mais experiente do que você no desenvolvimento de um software, no desenvolvimento de um processo logístico, no desenvolvimento de um processo, sei lá, de N coisas, de cultural. Então eu começo a usar aquela pessoa para me ajudar na coleta de requisitos, que pode ser que aquela pessoa faça perguntas que eu não pensaria em fazer, para eu poder extrair das pessoas que estão interessadas no meu projeto quais são as expectativas. Gente, dependendo do tamanho do projeto, a gente tem um gerente de projetos e vários líderes de projetos executando áreas de conhecimento e formas. Não necessariamente, assim, eu posso garantir a vocês, raramente você vai fazer um projeto gerenciando ele sozinho. Raramente. Não é só você que gerencia. Tem muitas outras pessoas envolvidas, que cuidam talvez de outras partes. E como é que eu vou coletar os dados? De que formas eu posso coletar os dados? A gente pode fazer um brainstorm, dependendo se for expectativas de inovação, talvez o brainstorm funcione melhor. Pode te dar ideias para solucionar problemas, que é uma ferramenta. Posso fazer entrevistas, que é uma das que mais são usadas, tá? Entrevista. Posso fazer grupos de discussão, workshops dentro da empresa. A gente pode, por exemplo, eu já fiz um projeto de mapeamento de processos, que uma das ferramentas que eu mais utilizei para fazer o mapeamento de processos foram workshops com as áreas. O workshop ele é curto, ele é de 1 a 2 horas. Normalmente, o que eu fazia? Eu apresentava um canvas de processo e lá as pessoas iam colocando os post-its naquele canvas e aí dali eu começava a extrair um monte de coisas. E normalmente eu não fazia sozinho, eu fazia em dupla, né? Alguém ia, eu fazia uma pergunta, a outra pessoa ia escrevendo e a gente ia coletando informação, coletando. Na hora que eu vi, em 1 a 2 horas, eu já tinha quase todas as informações que eu precisava para mapear aquele processo. Então é uma ferramenta, é uma técnica que eu criei para fazer isso. Ponto. Funcionou? Funcionou. Pode funcionar da próxima vez? Não, ele pode não funcionar da próxima vez. Pode ser que eu tenha que fazer de outra forma. São pessoas diferentes, entende? E eu também tenho que saber quando eu não estou fazendo a coisa certa, que não está fluindo do jeito que eu quero. Vou lá e chamo, senta aqui. Vem cá, você que domina mais do que eu. Me ajuda. Ontem eu fiz uma reunião com um grupo lá de São Paulo. Eles têm uma startup. E eles me acharam no LinkedIn e marcaram uma reunião comigo de 1 hora para fazer uma consulta sobre como fazer automatização de processos de uma determinada situação lá do projeto deles. Eles me perguntaram se eu poderia conversar, se tinha que ser pago, o que eu achava. Eu falei, não, cara, não precisa ser pago, a gente vai conversar há quanto tempo?
Vamos conversar de 30, 40 minutos e tal, eu queria trocar algumas ideias, pode ser que você tenha uma ideia melhor do que a nossa. Eu falei, beleza, vamos conversar. A gente sentou, conversou durante 40, 50 minutos, foi uma conversa bem produtiva. Ou seja, eu sou parte interessada dele, ele veio, coletou os requisitos que ele queria e vai utilizar isso no projeto dele. Entendi como um recurso que forneci para ele informações sobre aquele projeto. Eles fizeram o quê? 3 pessoas por conferência, começaram a me fazer perguntas sobre automatização de processo, começaram a fazer perguntas, e eu comecei a dar minha opinião sobre aquilo. Eles, agradeceram pra caramba, disseram que para eles foi esclarecedor, algumas coisas, outras nem tanto, mas umas sim, e fizeram isso comigo, uma entrevista. E eu ajudei a eles no projeto deles, gratuitamente, de 30 a 40 minutos. Fiz. Poderia falar para eles, não, eu não dou esse tipo de situação só se vocês me pagarem. Poderia falar, eles poderiam dizer que sim ou poderiam dizer que não. Então, entende que eles usaram uma técnica de coleta de dados comigo? Entenda como a gente pode usar uma técnica de coleta de dados com outras pessoas. Aí você pode fazer questionário pesquisa, você pode fazer benchmarking. O que é benchmarking? É você olhar para fora do teu negócio quem já fez aquilo e de que forma ele já fez. Você traz aquela experiência para dentro do teu projeto, do teu processo, do teu projeto. Tá? Você faz a análise de dados, a análise de documentos, você pode tomar decisões, né? Você pode abrir votação, que é uma forma também de coletar os requisitos. Você pode ter 20 requisitos ali e você pode fazer uma votação. Eu acho que esses... Quais são os 3 principais para vocês? As pessoas votam, você trabalha em cima daqueles 3. Tem análise de decisão, critérios múltiplos, enfim. Representação de dados, diagrama de afinidade, mapa mental. Diagrama de afinidades é você colocar em grupos assuntos que têm uma afinidade maior e você trata o grupo, não necessariamente um assunto, mas aquele grupo de assuntos. Você tem mapa mental, não sei se vocês já fizeram mapa mental para planejamento, eu fiz agora, eu estou aplicando uma mentoria para um rapaz, e primeira coisa que a gente faz é um mapa mental. Como é que eu faço um mapa mental com esse rapaz? Primeiro a gente tem um objetivo. Qual é o objetivo? X. A partir desse objetivo, como é que eu posso subdividir esse objetivo? Aí eu crio 2, 3, 5 subdivisões. Dentro dessas subdivisões, como eu posso dividir para algo que facilite o meu planejamento, a minha execução? Aí eu começo a analisar cada uma das 5. Aí eu vou explodindo as caixinhas. Aí vai chegando e aquilo vai ficando um ramo, até chegar ao ponto que a gente não subdivide mais. E a partir daquilo ali, eu começo a criar um planejamento, fazer plano de ação para começar a atingir aqueles objetivos. Então, ou seja, é uma coisa que eu decompor, vou fazendo as partes, depois eu vou juntando aquelas partes para chegar no meu objetivo. Como o mapa mental pode ser usado de outras formas. Eu utilizo para planejamento dessa forma. Se você quiser utilizar para fazer discussão de ideias, enfim, você pode usar da forma que você quiser. Eu utilizo para desmembrar e utilizar e criar plano de ação. Aí você tem habilidades interpessoais e da equipe. Pessoal, é fundamental para o gerente de projetos ter essas habilidades. Vocês têm que ter habilidade de lidar com conflito, com as pessoas, de se comunicar, de se impor, de negociar. Hoje eu fui chamado... Não fui chamado para uma reunião, né? Eu fui chamado pela gerência da unidade para conversar sobre uma situação que eles estavam precisando de um apoio da equipe, da equipe que eu estou à frente, da equipe de segurança. E o gerente da unidade falou: Telson, eu preciso que a gente faça isso, isso e isso. A sua equipe consegue fazer? Aí eu falei: consegue. Aí ele: beleza, então você pode nos ajudar com isso? Aí eu falei: mais ou menos. Ele: mas como mais ou menos? Por quê? Porque o que você pede vai durar em torno de 1 a 2 minutos no meu processo de saída de um caminhão.
E se eu atrasar o processo de saída de caminhão em 1 a 2 minutos, eu vou ter um gargalo, aí eu vou estar atrapalhando o processo de vocês. Aí ele, pô, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Vamos reduzir? Aí a gente reduziu um pouco o que ele queria, e a gente se negociou, e eu vou ajudá-lo, não com tudo que ele quer, mas com uma parte do que ele quer. Então você tem que ter uma habilidade para negociar. Imagina se eu chego e ele fala assim, Telso, dá para fazer? Eu, não. E simplesmente falam não. Eu vou falar, não, mas não por quê? Não, porque não dá. Isso vai prejudicar o trabalho da minha equipe e não quero. Nós não vamos fazer, não faz parte da nossa função. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar um bloqueio, não tive habilidade nenhuma de negociação, não tive habilidade nenhuma de facilitação, não usei nenhuma técnica, eu simplesmente neguei. Cara, não é assim. Você tem que analisar o contexto que você está, a forma que você está, de que jeito você faz, como você faz, aonde você faz, com quem você está falando, de que forma você está falando. Então, se tudo está dentro do teu contexto, você tem que ter essa habilidade. Ou seja, nem eu parei a minha equipe 2 minutos, vou parar a minha equipe por volta de 20 segundos, 30 segundos, e ele vai atingir 80%, 70% do que ele quer. Chegamos a um denominador comum? Chegamos, acabou. Tá? Aí eu faço o diagrama de contexto, que é um diagrama onde eu analiso todos os contextos que eu estou, crio cenários, tomo decisão. Ou eu posso fazer protótipos. Né? Aí você pode usar o Design Thinking para fazer um protótipo, que aí você faz uma imersão sobre a visão do cliente, utilizando a ferramenta de Design Thinking, e aí você pode construir protótipos em cima do negócio. Você começa a criar as personas, né? As pessoas que vão participar, vão participar do teu processo. A partir dali você gera um protótipo, faz um estudo, uma análise daquele protótipo, implementa e vê se vai dar certo ou não. Isso tudo para coletar requisito. Mas, professor, dentro do meu projeto eu preciso usar todas essas ferramentas e técnicas? Não. Você vai analisar o teu projeto, vai ver qual é a melhor ferramenta, qual é a melhor técnica para que você quer, e acabou. Ah, mas eu vou usar só o brainstorming. Excelente. Você está usando uma ferramenta sugerida pelo PMBOK. Acabou. Ah, eu só uso entrevista. Beleza, tá certo. Não tem uma regra. Ele só está te dizendo ali que tem um mundo de ferramentas que você pode usar. E vocês têm que ficar atento muito a essas ferramentas. Tá? Aproveitando o gancho, me questionaram sobre uma implementação de um termo de abertura dentro do project. Pessoal, o project só serve para controle. Tá? A gente não coloca termo de abertura dentro do project. O project ele faz controle de atividades. Aí dentro do project eu tenho uma atividade, aí eu coloco qual é o recurso, qual é o tempo, qual é o custo, e vou fazendo o controle do meu projeto baseado no cronograma. Por isso que dentro do project tem uma linha de Gantt, né? Tem um gráfico de Gantt que vai te dizendo o andamento do teu projeto, que fase está, onde está. Então, o project é uma ferramenta de controle de projeto. Tá? Uma ferramenta para controlar o projeto. Beleza? Ah, Telson, eu uso 1000 entradas, tenho 1000 técnicas e o que sai? Sai os requisitos documentados e uma matriz de rastreabilidade. O que é uma matriz de rastreabilidade? É para eu saber quem é o responsável por aquele requisito, ele é de alta prioridade, é de baixa, ele tem um impacto muito grande no meu projeto? Não sei. Eu estou rastreando aquele requisito para saber se eu vou realmente conseguir atender aquele requisito. Porque eu posso chegar à conclusão que eu não consigo atender aquele requisito. Pessoal, até aí, tranquilo? Deu para entender basicamente como funciona o fluxo e o processo? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma matriz de rastreabilidade. Tá? A gente não vai aplicar no nosso projeto, mas eu posso mandar para vocês. Tem na internet, tem um monte de coisa. Só digitar lá, matriz de rastreabilidade, tu vai encontrar 1 milhão de matrizes lá para você poder utilizar, ter noção, tá? Beleza? Tá, beleza. Beleza, professor. Beleza, Alessandra? Como é que tá aí? Tô indo tranquilo? Tranquilo. Tô curiosa para ver o que vem mais pela frente. Acho que agora a gente fala um pouco mais sobre coletar requisitos, tá? Eu acho que a gente só tem mais isso, depois a gente vai para planejamento. Tá a aula é curtinha. Coletar requisitos. Ou seja,
dentro da parte de coletar requisitos, o sucesso do projeto é diretamente influenciado pelo envolvimento ativo das partes interessadas na descoberta e decomposição das necessidades e requisitos do projeto e produto. Vamos lá. Partes interessadas ativas. Eu tenho partes interessadas importantes e menos importantes? Quem já fez aí partes interessadas? Acho que vocês tiveram antes de mim, não foi? Sim? Sim, professor. Vocês, o que vocês lembram da aula de partes interessadas? Não fala mal do professor, não, tá? Fala só da aula. Então, Daniel falando. Fala, Daniel. Partes interessadas importantes ou menos importantes, eu acho que não é bem Não assim. existe, né? Eu acho que todas as partes são importantes, né? Só que cada uma se enquadra dentro de um grupo, né? De manter perto, manter informado, né? Dentro das características que envolvem lá a gestão de partes interessadas, né? Uhum. É isso mesmo, cara. Mas vão ter pessoas que você tem que manter próximo, você tem que engajar mais, engajar menos. Tem pessoas que são influentes, que têm alto impacto, menos impacto. Sim. Né? E decomposição das necessidades em requisitos, projeto do produto, e pelo cuidado tomado na determinação. Eu tenho que ter muito cuidado de como eu vou determinar esse requisito, porque ele vai ser fundamental para o meu projeto. Se eu determinei esse requisito errado, se a parte interessada não determinou junto comigo, mas, professor, quem determina os requisitos do projeto? Você e as partes interessadas. O gerente e as partes interessadas. Tá? Então, eu determino o documento e gerencio esses requisitos do produto, o serviço, o resultado do projeto. É muito importante isso, por quê? Porque se você não atender as premissas do seu projeto, da sua viagem, tem grande chance das pessoas que viajaram com vocês voltarem insatisfeitas, né? Vocês prometeram ir para a praia, vocês prometeram ir para o parque, vocês viram que eram premissas. Se você não atende nenhuma premissa dos seus filhos na viagem, o que vai acontecer? Vai todo mundo odiar a viagem. Vai todo mundo odiar. É isso que você tem que entender. Que você, no seu projeto, você tem que atender as premissas que foram levantadas. Se você não atender 100%, mas dá para atender 90%, 98%, qual o máximo? 95%, beleza. Como você vai gerenciar o risco de 5%? 5% pode destruir o teu projeto. Mas aí é plano de gerenciamento de risco, é mais à frente, não é comigo. Entende? Mas dentro do gerenciamento de risco eu tenho que pensar nisso? Sim. Sim. Então, requisitos são expectativas, que são as necessidades qualificadas e documentadas, e as expectativas do patrocinador, do cliente, de todos, tá? E as condições e capacidades para que eu consiga atender esses requisitos. Porque você pode chegar a uma conclusão que você não consegue atender aquele requisito. A gente não teve aí o primeiro voo tripulado de uma empresa privada ao espaço, não tivemos? A SpaceX, é assim que fala? Acho que é isso. Não é isso? É SpaceX, né? Isso aí. Isso. Vocês têm noção de como eles avaliam os requisitos do projeto dele? Vocês imaginam como eles fazem a coleta de requisitos para fazer um projeto desse porte? Provavelmente é monstro, né? Pô, é gigante, né? Quais são as expectativas da empresa, patrocinadora do projeto? Muitos pontos a serem avaliados, né? Vocês já imaginaram como é que se faz uma matriz de rastreabilidade num projeto desse tamanho? Quantas pessoas estão envolvidas? Quantas coisas tem que fazer para aquele projeto dar certo? Quantas interações que eles tiveram que fazer por um órgão, um governo, a NASA, para que eles pudessem chegar lá? Será que todas as interações foram bem-sucedidas? Quanto custou isso? Não tem noção de quanto custou esse projeto? Alguns bilhões, né? De dólares. Para quê? Por que o cara investiria bilhões de dólares para fazer um projeto desse? É entender as expectativas dele.
entender, né? Então tem muita coisa envolvida dentro do gerenciamento de projetos. Tem que entender tudo desse nível.